Convido agora para a conferência 1 o professor Dr. Theo Mota, biólogo da Universidade Federal de Minas Gerais, com a conferência Aspectos Neurobiológicos e Cognitivos da Percepção Cromática, da retina ao comportamento. Pessoal, primeiramente, bom dia. Eu queria agradecer muito o professor Ricardo e Douglas pelo convite para participar desse congresso. Bom, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre percepção visual e eu gostaria de, primeiro, dizer que o estudo da cor é um estudo, uma das áreas do estudo mais antigas da humanidade. Isso é algo que a gente vê em todos os textos sobre estudos da percepção cromática. A gente tem que, desde a Grécia Antiga, a cor já é mencionada como um elemento muito importante para o ser humano. A gente tem que, na Grécia, após os 4 elementos principais, que são o fogo, o ar, água e terra, a gente tem como 5º elemento a cor, então a cor era colocada como o 5º elemento, e dando a ela um destaque muito especial. Existem vários textos da Grécia Antiga que destacam o mistério da cor e o papel da cor na humanidade. Obviamente, eu não vou ter tempo de contar toda a história do nosso conhecimento sobre a cor. Eu vou já dar um grande salto, mas diversos filósofos, como, por exemplo, Descartes, mesmo Aristóteles, descreveram muitas teorias sobre a cor, e depois disso, de muito tempo passado, inspirado muito por esses filósofos, a gente teve finalmente a descoberta da teoria da refração de Isaac Newton através do prisma, onde ele vai demonstrar numa câmara escura que um feixe de luz, que atravessa um orifício e atinge, então, uma superfície branca, vai apresentar essa refração, composta por diferentes cores. E Newton, obviamente, é uma referência até hoje, em relação à física da cor, principalmente. Ele descreveu isso muito bem, mostrando então que os raios menos refrangíveis eles davam origem a uma cor vermelha, e que gradativamente nos tons do arco-íris a gente tinha até os raios mais refrangíveis dando origem à cor que ele chama violeta profunda. E daí aqui a gente vê uma representação do círculo cromático de Newton, onde ele mostra as cores e ele organiza as cores num princípio circular, onde a gente já pode ver que as cores que mais tarde eu vou explicar para vocês são cores opostas, elas estão dispostas nesse círculo em oposição, ainda que Isaac Newton não tivesse consciência de que essa oposição ela fosse tão importante para a nossa percepção cromática. Obrigado. Bom, ainda no século XVIII, Newton, que era um físico, mas um físico bastante filósofo, ele vai inspirar várias pessoas com a sua teoria da refração da luz, e principalmente artistas, porque era uma época em que a cor ela tinha grande sentido na arte. E eu gostaria de mencionar Claude Boutet por esse trabalho fascinante também, em que, usando o círculo de Newton, esse professor das artes ele vai criar um círculo composto por 12 cores, baseadas nos princípios de combinação das cores elementares. E no futuro eu vou mostrar para vocês que essas 12 cores fazem ainda parte do nosso círculo cromático na área de design e artes, ou seja, que ainda no século XVIII a gente já estava descobrindo princípios sobre como se combinam e como se organizam as cores, sem o menor conhecimento ainda dos mecanismos fisiológicos, neurais envolvidos nesse processamento. Não tem como falar sobre a história da cor também sem citar a teoria das cores ou a doutrina das cores de Goethe, que foi no século
XIX, uma grande influência para várias áreas do conhecimento, né? Goethe ele vai criar o seu círculo de cor, inspirado, obviamente, também em Newton, mas ele vai muito além, dizendo que, enquanto a cor, do ponto de vista da teoria da refração, ela é um fenômeno físico, né? A cor, para nós, ela deve ser entendida como um fenômeno fisiológico, psicológico, de caráter subjetivo e individual. Então, Goethe ele vai trazer uma série de reflexões sobre como a cor varia, né, sobre a relatividade da cor, mostrando que as superfícies elas podem refletir cor de maneiras diferentes dependendo da luz incidente, que o entorno cromático muda a cor do próprio objeto que está sobre a frente, né, desse fundo cromático. Vai também discursar sobre os distúrbios visuais e as pessoas que têm cianoblepsia, daltonismo, né, e como que a percepção é alterada. E vai defender, então, que a cor ela deve ser entendida não de forma física, mas de forma fisiológica, psicológica. Nesse sentido, então, a gente tem esse famoso círculo, né, no capítulo que, dentro da teoria das cores, o Goethe vai chamar de uso alegórico, simbólico e místico da cor. Ele faz um estudo psicofísico com diversas pessoas e ele, então, atribui às diferentes cores, né, desse círculo caráteres que são ou adjetivos, né, no anel interno, ou também caráteres mais que da inferência da cor, ao que remete à cor, né? Então, ele vai, por exemplo, dizer vermelho bonito, laranja nobre, amarelo bom. Tá? No anel externo, ele vai associar vermelho e laranja à razão, verde e amarelo à mente, verde e azul à sensualidade, né? E, ainda que seja extremamente subjetivo, até hoje, tá, Goethe ele é um grande influenciador das artes, da arquitetura, e esses estudos que ele fez na psicofísica das cores, né, deu origem a diversos estudos na psicologia das cores, e até hoje isso tem sido considerado, né? Eu tenho o prazer de convidar vocês para um pôster que foi parte de um trabalho feito com a arquiteta Ilma, que está aqui, que me convidou para orientar um trabalho de TCC dela. E para quem quiser entender um pouco melhor como Goethe influenciou as escolas como a Bauhaus, né, Destige, as principais escolas de design e arte, e como que isso foi um momento auge, né, na concepção da harmonia cromática, vocês podem ir lá no pôster dela. Ainda nessa época, né, de intensa discussão sobre a cor, a gente vai ter, principalmente na área de artes, várias pessoas que foram inspiradas tanto nos filósofos, quanto em Newton, quanto em Goethe, para construir, né, esses círculos, ou triângulos, ou mandalas, vamos dizer, cromáticas, né? Eu escolhi alguns exemplos, eu acho que Leonor Perrimet é um exemplo muito importante, porque ela vai trazer na sua concepção um triângulo, né? Esse triângulo ele tem justamente, né, princípios das cores elementares, que a gente vai ver que são absorvidas pelos nossos fotorreceptores. Ela traz aqui, então, as cores primárias e secundárias numa organização que, desprendida ainda da teoria fisiológica, né, corresponde muito bem ao que a gente tem hoje nos nossos modelos de espaço cromático. Então, o objetivo de eu mostrar essas imagens é para dizer que a história da percepção da cor ela começa na filosofia, nas artes, muito antes da fisiologia. Okay? A gente tem também George Fields com esse famoso espaço cromático, que é o chromatography, né, onde ele também vai trazer as três cores primárias, as cores secundárias, né, e o princípio da neutralidade da cor no centro, uma vez que a gente mistura a cor pigmento, né. Então isso também vocês vão ver que está na origem e influenciou inclusive os físicos e os fisiologistas no estudo da cor. Bom, dando agora um salto para áreas mais da fisiologia, né, a gente vai ter, em 1802, Thomas Young, que vai dizer, finalmente, que, através dos estudos de psicofísica, ele entende que a retina deve possuir 3 receptores para a luz, sendo um para o vermelho, um para o verde e um para o azul, então dando origem à chamada teoria tricromática, que foi concebida, na verdade, em parceria com o trabalho de Helmholtz.
não preciso falar sobre a importância de Helmholtz para a ciência, né? E, então, em 1852, Helmholtz, junto com Young, eles criam, né, eles vão fundar essa teoria tricromática, em que nossa visão seria baseada nesses 3 receptores. Vejam que essa imagem mostra no trabalho em 1867 de Helmholtz, sem nenhum registro fisiológico. Ele, através de estudos de psicofísica, decifra curvas, né, de sensibilidade espectral dos receptores na faixa do vermelho, do verde e do azul. Essas curvas, elas se assemelham muito às curvas que foram medidas na fisiologia, né? Então, eu acho muito importante essa consciência da história da cor antes da gente entrar na fisiologia. Não dá para não falar também de Maxwell, porque foi também muito importante nessa passagem da representação fisiológica para a representação psicológica da cor, né? Então, ele trabalhou muito com o círculo cromático e, assim como Newton, com a mistura de cores quando gira esse círculo, né? Aqui é uma foto dele, né, quando ele recebe a medalha Rumford por seu trabalho, e ele então vai criar esses exemplos, né, de experiência psicofísica com esse círculo, que comprovam, então, algumas das teorias da visão tricromática, e ele também vai trazer muito essa visão de que a cor ela deve ser entendida de forma psicológica, pois não enxergamos ela da mesma maneira, né? Ele vai se interessar muito, inclusive, pela fisiologia disso, né? Então, ele vai falar sobre a cegueira para o vermelho, né, o daltonismo, e vai dizer, então, que ele entende isso como sendo provavelmente a ausência do receptor para o vermelho na retina, né, numa época também que não se tinha ideia ainda como era a retina, né. Para vocês terem uma ideia, nessa época, acreditava-se que os fótons de luz eles penetravam o olho e eles iam através do nervo até o cérebro, né. A gente não tinha nem sequer uma noção tão nítida ainda de como que os potenciais elétricos eram produzidos a partir dos fótons nos neurônios. Maxwell ficou muito famoso também pela primeira fotografia de cores da humanidade, né? E para quem não sabe, essa primeira fotografia, que é o famoso Tartan Ribbon, foi feita em 1861. Nessa época, né, a gente tinha muito pouca tecnologia, e a ideia dele foi mostrar que a foto dessa fita xadreza, né, o Tartan Ribbon é uma fita que é usada para ressaltar a cultura escocesa, né, então Maxwell era escocês, e ele resolveu fazer essa homenagem à Escócia. Ele vai então projetar, usando 3 filtros diferentes, que foram produzidos pelo fotógrafo Thomas Sutton, e aí, a partir dessa sobreposição das 3 cores elementares, ele vai mostrar que ele produz uma imagem equivalente ao nó na fita, né, de Tartan Ribbon original, né? Então, isso vai ser um marco na fotografia de cores e uma confirmação, de certa forma, da teoria tricromática. Então, Maxwell ele vai ser o grande influenciador do primeiro modelo de espaço de percepção cromática, né? Então, o triângulo de Maxwell até hoje é utilizado em estudos de visão de cor tricromática, né? A gente tem nos extremos as 3 cores elementares e, então, sem dúvidas, foi uma pessoa muito importante para a psicofísica da visão de cores. Bom, agora, já falando um pouco sobre, né, a atualidade, vejam que esses artistas, esses filósofos, esses físicos, etc., eles compuseram, então, o nosso conhecimento sobre como as cores se combinam e se organizam, né? E isso deu origem a 2 sínteses de formação das cores: a síntese aditiva, que é composta pela cor luz, ou seja, pela cor emitida por uma fonte luminosa, né? Onde, igual no caso do Tartan Ribbon, a gente vai ter que 3 luzes sobrepostas nas cores elementares, verde, vermelho e azul, elas vão dar, então, origem, né, às cores secundárias, amarela, né, o turquesa, cian e o magenta, e no centro, então, a gente tem o branco, a mistura de todas as cores como luz, né. Na modalidade cor-pigmento, então, a sobreposição de pigmentos, que foi muito estudado nas artes, ela mostra que quanto mais pigmento, mais a gente vai aproximando
de uma síntese subtrativa, ou seja, do preto, da ausência de cores, né? E aí a gente vai ter que as cores, então, quando sobrepostas as cores secundárias, magenta, azul, cian, né, e o amarelo, a gente obtém as cores elementares, o azul, vermelho e o verde como cores secundárias, e no centro, então, o preto, né? Isso até hoje, né, vejam que está na nossa tecnologia RGB para a luz e para impressão, né, e design, CMYK, que é de cian, magenta, yellow, e K, que é o K, para não confundir o black com o B do RGB. Né? Então, a origem disso vem de toda essa história que eu estou contando. Bom, mais que isso, né, como eu tinha falado um pouquinho dos círculos de cor, hoje a gente tem, principalmente nas artes e no design, né, esse círculo de 12 cores, onde a gente tem as chamadas cores primárias, né, o amarelo, o azul e o vermelho. As cores secundárias, que são, então, o verde, o laranja, né, e o violeta. E as cores terciárias, que são as misturas, né, então, vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, etc. Isso é utilizado hoje, né, em muitos modelos de impressão e também da parte de pigmentos, tintas, etc. Né? E vejam que tudo isso, né, remete ali no século XVIII ao trabalho de Boutet, onde ele já com um lápis conseguiu decifrar como que essas misturas do espectro em forma de pigmento elas poderiam originar, né, esse espectro amplo de categorias cromáticas que nós somos capazes de perceber. Né? Então, nesse tipo de sistema, a gente tem também as chamadas cores complementares ou cores opostas, né, que são aquelas que estão em lados opostos do círculo. Né? Então, nós temos, por exemplo, que verde é complementar a vermelho, né, que laranja é complementar ao azul. E o interessante é que o contraste dessas cores complementares ele é muito grande, né, quando a gente tem elas uma no fundo, uma na frente, e isso hoje é muito usado também, né, na área de design e arquitetura como formas de aumentar o contraste cromático de uma superfície. Né. A gente tem também as cores análogas, que são as cores adjacentes, como violeta, azul arroxeado ou vermelho arroxeado. Cada par de 3 cores adjacentes formam, né, cores que nessa teoria são cores que se harmonizam também. Né? Então, o nosso princípio de harmonização cromática vem muito, né, das cores análogas e das cores opostas, porque o nosso sistema visual ele busca também o contraste cromático. Tá? Então, agora que a gente falou muito, né, de artes e de teorias da cor, eu gostaria de falar sobre o Hering, né, que em 1870 vai fazer uma grande reflexão, onde ele vai dizer que, sim, todas essas pessoas que eu mencionei estão corretas na teoria tricromática, mas que o nosso sistema, ele provavelmente acontece através de oponência de cores. Né? E o que seria a oponência de cores? Ele vai dizer que ninguém vê, por exemplo, um verde avermelhado ou um amarelo azulado. Né? Um sinal vermelho, por exemplo, ele somente é enviado para o cérebro com a supressão do verde. Tá? Isso, então, vejam que esse psicólogo, esse fisiologista, ele estava ainda, né, também sem ferramentas para estudar o sistema visual, o sistema nervoso, mas ele conclui, através da psicofísica, que provavelmente temos 3 pares oponentes, o verde, vermelho, o amarelo, azul, preto e branco. Ele vai dizer também que a gente tem a discriminação de cores, né, muito mencionada pela teoria tricromática. Na concepção dele, não existiria apenas no olho através da absorção da luz, mas também através de mecanismos de codificação neural que somente eles poderiam explicar outros fenômenos como as aberrações cromáticas, os efeitos de contraste sucessivo, né, as contra-imagens e outros efeitos que não poderiam se explicar simplesmente pela teoria tricromática. Então, ele vai realmente dizer que, com exceção do preto e branco, que são sinais que podem juntos compor matizes de cinza, né, a gente vai ter todos os outros pares, né, os outros 2 pares se opondo mutuamente.
Então, Hering ele vai ser, né, o fundador da teoria da oponência cromática, que também hoje na nossa fisiologia e na nossa história foi confirmado, como eu vou mostrar, né, e aí, a partir daí, a gente vai falar um pouquinho sobre em que ponto estamos dessa história na fisiologia. Então, lembrando que o que nós chamamos de luz é uma pequena parte do espectro eletromagnético, que a gente chama de espectro da luz visível, que vai de mais ou menos 390 nanômetros a cerca de 760 nanômetros na sensibilidade, a faixa de sensibilidade da visão humana, né? É o que nossos fotorreceptores são capazes de absorver. Essa é uma imagem da nossa retina, mostrando então que temos dois tipos de célula fotorreceptor, os cones e os bastonetes, né? A gente sabe que os cones têm origem evolutiva mais antiga que os bastonetes, e que os bastonetes eles evoluíram no sentido da visão em baixa luminosidade ou em muito baixa luminosidade, né? Porque na luz do dia os bastonetes eles estão saturados, né? Inclusive na luz artificial também eles estão saturados, e a gente usa na maior parte do tempo mesmo os nossos cones, né? O código tricromático ele vai ser transformado já nessa primeira conexão entre os cones e as células bipolares, né, também auxiliado por células que são chamadas células horizontais. E, finalmente, essa informação é passada para as células ganglionares, cujos axônios vão compor o nosso nervo óptico e vão transmitir essa informação para o tálamo, né. A gente tem também um papel das células amáquinas, que também são horizontais, nessa combinação, né, do sinal tricromático. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda aqui para frente. Então, para mostrar, né, as curvas de absorção dos nossos fotorreceptores, nós temos a rodopsina do bastonete, que absorve sempre na mesma faixa, com o pico em 498 nanômetros, né, então é um sistema monocromático que absorve em apenas uma região do espectro, enquanto os três tipos de cone que nós temos, né, que são erroneamente chamados por alguns autores de azul, verde e vermelho, eles absorvem nessas regiões que são realmente a região mais do azul, 420, a região de 534 nanômetros, que é uma região mais do amarelo, e a região de 564, que é a região do vermelho. Então, por isso, né, defende-se na fisiologia que o termo correto seria SML, de Small, Medium and Large Wavelength Receptor, o comprimento de onda curto, médio e longo, né, sendo absorvido por cada um desses três receptores. E essa foi, então, a confirmação, finalmente, da teoria, né, tricromática, que vai acontecer, na verdade, por volta de 1960, né, onde a gente tem os primeiros registros de curva de absorção na retina, né, de primatas. Então, num sistema como o dos bastonetes, né, um sistema monocromático, nós temos que a luz ela é absorvida por uma única faixa do espectro, um objeto que ativa, né, de forma similar essa curva de absorção da rodopsina vai ser percebido de forma similar em termos acromáticos, né? Então, o caso desse objeto azul ou vermelho que está ativando aqui a curva do bastonete nesses dois pontos de forma muito similar, vai dar origem a uma percepção acromática similar desse objeto. Já no sistema tricromático, tá, nós temos que esse objeto azul ele vai ativar em grande parte dos receptores para comprimento de onda curto e uma parte dos receptores para comprimento de onda médio, né, mas nada do vermelho. Enquanto que o vermelho ativa mais o receptor para comprimento longo e para o médio. Dessa forma, eu diferencio esses objetos em termos da cor, né. Para que haja visão de cores, é preciso que existam pelo menos 2 fotorreceptores sendo comparados. Então, é importante ressaltar que um sistema dicromático já é um sistema que possui visão de cores, né. Na maioria, né, dos mamíferos, nós temos esse tipo de visão, na verdade, dicromática, né? Então, os primatas são aonde surge, né, nos mamíferos a visão tricromática, né, mais claramente, e a gente vai ter que, como a maioria de vocês deve saber, no caso do daltonismo, né, completo ou ausência quase completa dos receptores para vermelho, né, do L, a gente vai ter um sistema dicromático, mas não significa uma visão preto e branco, né, uma visão de cores com menor quantidade de matizes e contrastes cromáticos. Aqui eu coloquei um mosaico, né, dos cones na retina de macaco, para mostrar para vocês algo curioso também, que é o fato de que nós temos uma matriz
com muito menos receptores do tipo S do que L e M, né? Em geral, nós temos muito menos receptor para o azul do que para o vermelho e o verde, né? A gente sabe hoje que o vermelho e o verde participa muito também da via acromática, enquanto que o azul ele parece estar mais envolvido exclusivamente na via cromática. E embora a gente possa prever, através desses estudos, como que cada fotorreceptor reage a um estímulo físico, né, cromático, a gente ainda tem muitos mistérios sobre como que esse código leva à real percepção cromática, tá? Ou a associação de uma cor à nossa existência, às nossas memórias, etc. Ainda existem muitas lacunas no conhecimento sobre a cor, né? Então, as células do tipo bipolar, né, que vão conectar os cones, elas podem produzir, dependendo do tipo de receptor glutamatérgico que elas possuem, né, potenciais locais do tipo hiperpolarizante ou despolarizante. É importante saber isso porque, através desse sistema, né, e da conexão dessa célula bipolar, tanto com os cones quanto com células horizontais, a gente vai ter a produção dos chamados campos receptivos centro-periferia das células bipolares, e já nesse momento o código tricromático ele vai sofrer uma mudança para um código tricromático que possui oponência, né, de cones. Então, aqui vocês podem ver em amarelo o que seria chamado centro receptivo, né, do campo. Esse centro, então, ele poderia ser, por exemplo, um centro estimulatório, onde essas células vão estimular a célula bipolar, enquanto que a periferia, através da ação da célula horizontal, que é também uma área fronteira, porque muito tempo acreditou-se que isso era baseado em GABA, né, mas atualmente estão vendo que existem outros tipos de transmissão envolvidas nesse fenômeno. A periferia ela seria inibitória, caso o centro seja excitatório. E mais do que simplesmente o centro-periferia inibitório excitatório, a partir daqui a gente começa a ter essa transformação na oponência de cores, né? Então, nesse momento, Herring ele teve finalmente, né, a sua teoria comprovada fisiologicamente, onde nós temos então três pares oponentes realmente, né, o azul, amarelo, verde, vermelho e preto e branco. E aí a gente sabe hoje que a oponência para azul e amarelo ela é originada pela conexão então, né, de cones com um sistema onde o S vai inibir, por exemplo, né, uma determinada célula bipolar ou ganglionar, e o conjunto, né, de L e M vão então ativar, então produzindo essa oponência azul versus amarelo, né, então S menos L mais M mais. No caso do verde e vermelho, a gente tem uma oposição entre cones M e L, onde quando, né, uma célula é inibida por M, por exemplo, ela é excitada por L. E, finalmente, a gente tem um sistema aqui onde os três cones vão produzir, né, uma excitação da célula, então, que seria o branco, né, e aí, no sentido oposto, a ausência dessa excitação, então, ela vai produzir a oponência com o preto. Tá? Então, a gente tem que também existe o par equivalente, então tem S mais, L menos, M menos, L menos, M mais, etc. Né? A gente sabe que existe uma maior quantidade de células S mais, L menos, M menos do que S menos, L mais, M mais. Né? Atualmente está sendo descrito também que o peso dessas oponências é diferente, isso foi descoberto nos últimos anos, né? E a gente sabe que o processamento cromático envolve, então, esses dois sistemas de oponência, principalmente, enquanto que o outro sistema de oponência está mais na via acromática. Okay? Então, a partir daí, esse sistema ele vai ser transmitido das células bipolares para as células ganglionares. As células ganglionares, elas geralmente, quando são do tipo ON, fazem sinapse com a célula bipolar do tipo ON, e OFF com a célula bipolar do tipo OFF, embora existam exceções. Tá? A gente vai ter no estudo da morfologia, né, da retina, muita informação adquirida nas últimas décadas. Então, temos, por exemplo, essa reconstrução, né, feita através de
imagem seriada de microscopia e tudo, onde a gente vê então 3 células bipolares da região midgut que estão conectando então com uma célula ganglionar. Essa célula então está fundindo a informação de 3 cones diferentes, provavelmente sendo então uma célula de processamento acromático, né? Por outro lado, a gente tem, né, os trabalhos clássicos de Gouras, por exemplo, que vão medir na retina de macaco as células ganglionares, as famosas células de oponência, né? E aí essa figura é adaptada do artigo original de 68, onde ele vai mostrar então os 3 tipos de oponência que ele encontra nessas medidas. Então a gente tem o centro vermelho com periferia verde, né, na versão on-off, off-on, e a gente vai ter equivalente também o vermelho na periferia e o verde no centro, versão off e on. E ele encontrou, né, no caso do azul e amarelo, apenas o centro, o azul on e a periferia off. Parece que tem uma maior quantidade de células ganglionares desse tipo do que do inverso, que é o centro off e a periferia on, né? Então, isso originado dessa organização que eu falei para vocês. Vocês devem estar notando que as matizes, né, aqui de verde e de vermelho estão variando, e é muito interessante porque já nesses registros ele vai dizer que parece que, principalmente a periferia desse campo receptivo, ele não é composto exclusivamente por input de do receptor L ou M, né? A gente sabe hoje, igual nesse estudo do Field, que fez um mapeamento funcional das células de cone conectadas às células ganglionares, né, que a gente tem esses campos compostos com algum ruído, né? Então, essa, por exemplo, é uma célula, né, com o centro vermelho on e a periferia inibitória off para o verde, mas vejam que a periferia também apresenta input de vermelho um pouco, né? O centro também possui um pouquinho. O centro está aqui no círculo branco, né? E a gente vê, então, que não existe uma perfeição dessa organização, né? A gente vai ter um pouco de ruído dos outros cones, tanto no centro quanto na periferia do campo receptivo, e isso faz parte também do porquê nós temos diferentes sensibilidades às matizes, né? Além do fato de que a proporção dos 3 tipos de cone também varia significativamente entre indivíduos, né? Então, isso já explica por si só porque vemos as matizes com alguma diferença. Bom, isso aqui mostrando, né, então, como que se origina essas células com oponência LM, né, que são células então que vão envolver principalmente a camada midgut da retina, né, as células tanto bipolares quanto ganglionares que são ditas da camada midgut, vão dar origem então a essas células de oponência LM, enquanto que as células de oponência SLM, né, que são o receptor para azul versus o LM, vão envolver principalmente células ganglionares da camada bistratificada, né? E a gente vai ter então que essas células, elas então vão ter essa conexão que envolve muito também as células horizontais, né? Tanto as da primeira estação quanto as amáquinas, na fusão do sinal proveniente então de LM para produzir essa oponência com o amarelo. Então aqui é um exemplo de um desses registros, né, que são muito bonitos, mostrando como que nessa célula ganglionar a gente vai ter uma resposta tipo ON para o azul e enquanto uma resposta tipo OFF, inibitória, para o amarelo, né? Em senoidais que vão alternar essas cores, a gente vai tendo então essa alternância entre excitação e inibição, né? Então isso tudo, né, sendo esclarecido após anos de sugestão de teorias vindas aí, né, de outras áreas. Para vocês terem uma comprovação, né, desse fenômeno de oponência, eu trouxe algumas imagens, né, a primeira da nossa querida bandeira aí, que está em crise, mas eu vou sugerir que vocês concentrem um pouco no centro dessa imagem, né, por uns 30 segundos, e após isso eu vou passar para uma tela branca, e vocês verão que existe um efeito que é graças à oposição que nós temos no nosso sistema visual. Então vejam que esse efeito, né, de contra-imagem, ele é gerado
pela sustentação da inibição, né, do par oposto ao que está sendo excitado pela visão da bandeira, e após a gente liberar essa sustentação aí da inibição, existe um pico de ativação pós-inibitória que dá origem a essa contra-imagem, né? Para quem não teve paciência de olhar para a bandeira, né, ou que está em crise com ela, a gente tem também essa segunda imagem que permite mais claramente, né, visualizar esse fenômeno. É um GIF onde as imagens em magenta estão sendo apagadas e, à medida que você concentra na cruz, a tendência é que a contra-imagem domine a imagem, né? Então, são apenas exemplos de imagem que comprovam, né, a teoria de oponência e que também foram parte dos fenômenos que deram origem a essa teoria na época em que a gente não conhecia nem sequer a estrutura da retina, né? Bom, vamos passar então ao tálamo, que é uma outra região que a gente tem algum conhecimento, né, mais sólido sobre a percepção cromática. O tálamo, a região talâmica de processamento visual, é o núcleo geniculado lateral, né? Essa região está organizada em camadas citoarquitetônicas, como mostrado aqui. A gente tem as camadas magnocelular, parvocelular e a coniocelular entre as duas, né? A gente sabe hoje, né, graças a todos esses estudos de fisiologia, que a camada magnocelular ela é majoritariamente acromática, ela vai conter neurônios que participam, né, daquela construção, né, de oponência preto-branco, enquanto que aquelas células ganglionares da camada midget, elas vão projetar para a região parvocelular. Então, a nossa percepção do verde-vermelho, né, ela envolve essa via parvocelular. A gente sabe que essa via parvocelular está já envolvida também não apenas em processamento cromático, mas também, de certa forma, em resolução espacial não tão fina, né, ou em questões acromáticas que passam também pelos receptores LM, né? E, finalmente, aquelas células ganglionares envolvidas na oponência amarelo-azul, elas vão projetar na camada coniocelular. Então, vejam que no tálamo a gente tem essa distinção das oponências através das camadas, né? E isso também foi fruto de muito estudo, são conclusões que são relativamente recentes em relação a como que a cor está organizada no tálamo. Não vou entrar em detalhes, óbvio, nessas vias paralelas, né, a via magno, parvo e coniocelular, mas quando elas projetam no córtex visual primário, em V1, é importante notar que a via magnocelular, que é majoritariamente acromática, ela não possui projeções nessas regiões que são os chamados blobs de V1. Né? Essas são as regiões que têm projeção parvocelular e coniocelular e que hoje estão sendo identificadas como principais regiões de processamento cromático em córtex V1. Né? Isso foi muito favorecido com o marcador de citocromoxidase, que é uma enzima que permite localizar essas regiões em blobs, né, no V1 e registrar, né, com a eletrofisiologia através dessa marcação essas regiões específicas. Porque os primeiros registros em V1, eles identificaram que, contrário ao que se via no núcleo geniculado, a gente tinha muito pouca célula com propriedade, né, de processamento cromático. Então, isso intrigou, né, existiu contradições na área da fisiologia, estudos que encontravam essas células, estudos que falavam que essas células elas não existiam porque haviam registrado várias, né, e ainda não haviam encontrado as tais células cromáticas. E aí o fato, né, de registrar na região dos blobs favorece o encontro das células que participam da via cromática. Tá? Existem artigos de revisão muito interessantes sobre essa disputa, onde está, né, em V1 o processamento cromático. Graças a isso, a gente hoje ainda considera V1 uma área com pouco processamento cromático. Né? Mas cabe ressaltar que o estudo do processamento cromático no córtex ele ainda tem uma lacuna gigante. Né? Ele tem uma lacuna gigante porque, enquanto a gente tem cerca de 1 milhão de células ganglionares em cada retina, e equivalente quantidade de células no LGN de cada, né, hemisfério, a gente tem cerca de 100 milhões de células em cada hemisfério de V1.
né, e que a amostragem que foi feita, né, em registros dessas 100 milhões de células é muito baixa para que a gente saiba exatamente como se organiza esse circuito cromático nessa estrutura, né. Então, grande lacuna no nosso conhecimento é que, embora existam células identificadas em V1, V2, elas representam muito pouco da amostra de neurônios nessas regiões do cérebro e a gente ainda entende muito pouco sobre como que a cor se organiza nas outras áreas corticais, né? A gente tem muitos poucos marcadores anatômicos e funcionais também para as diferentes regiões de cada área, né? Então, essa história que eu contei do citocromoxidase nos blobs é porque isso revolucionou o encontro das células cromáticas em V1, numa época em que se estava desconstruindo a ideia de que V1 teria processamento cromático, né? Então, eu acho que ainda vai existir muita coisa elucidada sobre as áreas que processam cor, né? A gente teve em 73 a primeira descoberta do processamento de cor em V4, que é uma área e uma história muito interessante também, porque depois desse clássico artigo da Zec, né, a gente teve uma série de artigos contradizendo, dizendo que não encontraram essas células, né, e aí a gente vai ter de novo, né, a conclusão de que essas células elas estão nas regiões chamadas globes, né, que são regiões específicas de V4. E aí, enfim, o córtex temporal inferior também sendo identificado como uma área importante no processamento cromático por Komatsu em 98, né, e aí é o que hoje a gente tem, né, como, digamos, conhecimento do processamento cromático, né. Em V1, a coisa avançou bastante, a gente tem estudos que mapearam campos receptivos de células com oponência cromática, né? São estudos muito bonitos que puderam mostrar que, a partir daqueles campos com oponência simples, tipo LM, né, que a gente observa nas ganglionares, a gente vai ter tanto esse tipo de oponência em V1, mas também células mais complexas, complexas no sentido da estrutura do campo, né, onde a gente vai ter, então, uma célula com dupla oponência, por exemplo, igual essa, né, M mais L menos na periferia, L mais M menos no centro, ou as células, né, que são já com uma orientação, né, diferente da circular. Então, são células que dão origem ao que a gente vê mais em V2, que são campos mais lineares, né, de orientação, e aí essa célula também com dupla oponência. Bom, hoje, resumindo, né, para a gente não ficar aqui para sempre falando do que sabemos, essa é uma figura dessa revisão super atual e muito boa, inclusive do Conway, do ano passado, mostrando o que sabemos sobre as áreas poucas que sabemos que processam cor no cérebro, né. E sabemos, então, que em V1 esse processamento está especificamente nas regiões chamadas blobs, porém já vieram artigos mostrando que nos interblobs também existem células com oponência. No córtex V2 a história é parecida, apenas nas listas finas de V2, né, a gente vai ter esse processamento. Em V4 e no córtex inferior temporal posterior, a gente vai ter que esses globes são as áreas de processamento cromático, né, e, finalmente, né, a gente vai ter também na área de TE esse processamento acontecendo. Isso é o que nós sabemos, assim, em resumo, né? Mas claro que existem outras áreas também que foram identificadas. As áreas que estão confirmadamente envolvidas em processamento cromático são essas, mas a forma como elas se conectam e como elas se conectam também com outras áreas de processamento associativo, como córtex pré-frontal e etc., ainda estão na fronteira do que a gente sabe sobre a nossa percepção de cor tão né, levantada desde a Grécia Antiga aí como sendo algo misterioso. É importante também falar sobre as duas vias, né, de processamento visual que envolvem, né, as camadas do núcleo geniculado. Então, a gente tem a via parvocelular, né, que vai dar origem à via ventral, essa via que também envolve a área côneo-celular, né, a área entre magno e parvo, é a via, então, que vai conter a maior parte dos neurônios de processamento cromático, o que vai de encontro também à nossa noção de que essa via ela envolve o reconhecimento de objetos, né, enquanto que a via dorsal, que é uma via envolvendo mais a área magnocelular, ela vai envolver, então, né, o processamento mais do tipo acromático, né, e aí a nossa capacidade de localizar os objetos, né, da organização espacial dos objetos
numa cena visual, do movimento, enfim, de padrões acromáticos. Outra figura eu acho muito interessante, essa adaptada desse artigo do Kandel, a gente vai ter, né, a relação entre forma e cor. Vejam que num resumo do que sabemos sobre os campos receptivos das células e a inclusão da cor na imagem, nós temos então em V1 esses campos, né, bem simples, né, de orientação. Em V2 eles vão se complexificando. Então o pouco conhecimento sobre cor em V1 e V2, nesse modelo aqui, nesse resumo, levou a uma única célulazinha com uma barra colorida em V1. Né, em V2 foi deixado como não tendo cor, até que V4, TO e TE, a gente tem incorporação de cor. Né? O campo visual, né, o campo receptivo aumentando em tamanho à medida que a gente sobe, né, na hierarquia do processamento visual, e em paralelo a latência de ativação dessa célula também aumentando, né, mostrando que o processamento de cores é um processamento que é custoso temporalmente, energeticamente para o nosso sistema. Né. Bom, então, hoje a gente está nesse ponto onde se questiona muito se o que a gente sabe sobre áreas de processamento cromático é suficiente para explicar nosso processamento cromático. E a resposta é um pouco que não. Né? A gente tem vários artigos questionando, né, o que a gente sabe em termos de neurofisiologia de percepção cromática como sendo ainda muito pouco no córtex. Né? E a gente tem nessas últimas décadas, né, o advento do fMRI combinado à eletrofisiologia, que tem trazido algumas importantes descobertas e tem sido apontado como uma promissora ferramenta mesmo, né, de avaliar não apenas uma pequena população, mas o circuito de processamento cromático em paralelo a algumas células individuais. Tá? Então, eu destaquei alguns artigos que vão nesse sentido, se alguém tiver interesse, porque são artigos fascinantes realmente. Né? Esse aqui, só como exemplo, né, um artigo em V4 que vai mostrar um registro, né, realizado na região de V4 em paralelo ao fMRI funcional com alta resolução, então demonstrando como que o processamento de cor e de orientação eles se segregam claramente em áreas do córtex. Né? E aí eu acho que nesse caminho a gente talvez vai ter uma noção um pouco mais ampla de como que o nosso cérebro constrói a cor. Né? Isso tudo ainda, gente, eu não estou falando da psicologia da cor, né? Porque aí a gente passa para um nível que realmente, em termos neurais, o nosso conhecimento ainda é muito pequeno. Né? Mas a gente tem uma série de estudos muito bonitos que eu não vou ter o tempo de falar, mas que também contribuem nesse sentido. Eu vou passar agora para falar um pouquinho do que eu faço, né, e por que eu estou dando essa palestra. Porque, na verdade, eu trabalho nessa área, eu trabalho com percepção cromática, né, mas o meu foco de estudo em ciência básica tem sido em um modelo não convencional, que é a abelha Apis mellifera. Né. E por que a abelha ela se tornou esse modelo na área de percepção cromática? Né. Primeiro, a gente tem que, em 1914, o famoso Carl von Frisch, o etólogo que ganhou o prêmio Nobel em 73 pelas várias descobertas dele, né, incluindo a dança das abelhas, etc., ele vai mostrar que a faixa de visão das abelhas ela está deslocada para o ultravioleta em relação à dos homens, mas que ela tem uma área similar de espectro sendo absorvida. Né? E desde então vários estudos começaram a treinar as abelhas, tanto de forma operante, principalmente na forma operante, nesses labirintos, a discriminar cores, e foram vendo que as abelhas elas são fantásticas na discriminação cromática, elas têm uma fineza de discriminação cromática muito nítida, né? E não só cromática, mas também de padrões, formas, enfim. Eu pus aqui só alguns artigos que ilustram esse modelo, né, o quanto ele é interessante do ponto de vista cognitivo da percepção visual. E a gente tem que a abelha, né, diferente da maioria dos mamíferos, ela tem visão do tipo tricromática, baseado em 3 fotorreceptores, S, M e L. Né? A diferença em relação a nós é que o receptor S da abelha está no ultravioleta, né? Enquanto que o L está no verde, ou seja, ela vê menos vermelho e mais ultravioleta do que a gente. Né? Então, isso torna o modelo muito interessante, porque é um modelo que é mais simples de trabalhar, menos custoso de trabalhar, numa organização neural com muito menos neurônios, né, com muito maior simplicidade, porém com uma capacidade incrível de processamento cromático, tricromático, ou seja,
talvez, né, o problema de 100 milhões de neurônios em cada hemisfério de V1, nesse modelo, seja um pouco menos complicado, né, no sentido de trabalhar com visão de cores. Então, aqui é um exemplo do cérebro da abelha. Esse cérebro ele mede cerca de 1 milímetro cúbico e ele tem aproximadamente 980 mil neurônios totais na região cérebro, não contando os outros gânglios, né? Isso significa, então, que fica muito mais fácil nesse modelo a gente estudar circuito de processamento cromático, identificar essas células e criar um mapa, né, um conectoma dessas células, e quem sabe a partir da abelha entender melhor como que se constrói, né, os fenômenos psicofísicos da visão tricromática, né? Então, é importante ressaltar que, nesse sentido de percepção de cores, é mais interessante eu trabalhar talvez com a abelha do que com um modelo como um camundongo, por exemplo, que é dicromático, né? Bom, então nesses trabalhos, né, que o nosso grupo tem investido no estudo da visão, da percepção de cores em abelha, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem feito justamente um grande investimento na neuroanatomia desses circuitos, de entender as áreas envolvidas em visão de cores, em como elas se conectam, né, em diferentes tratos. E hoje eu vou falar um pouco sobre uma área que eu tenho focado particularmente a minha pesquisa, que é a área do tuberculo óptico anterior. Essa é uma área que está no 4º nível de processamento cromático, né, a partir da retina. A gente tem a lâmina, a medula, a lóbula, e chegamos aqui no tubérculo óptico. E a gente tem identificado muitos neurônios de processamento cromático nessa área, e é uma área que ela é superficial no cérebro, então isso facilita uma série de ferramentas neurofisiológicas, né, tanto em nível de circuito quanto em nível de célula. E aí a gente tem, a gente desenvolveu, né, a partir de 2011, no primeiro trabalho que a gente trouxe essa técnica, uma forma equivalente ao fMRI, mas é um imagem de cálcio de circuitos visuais no cérebro da abelha, que nos permitiu, no tubérculo óptico, identificar a segregação espacial da informação que vem do campo visual ventral e dorsal, né, assim como o processamento cromático, tanto utilizando luzes monocromáticas que ativam maximamente cada fotorreceptor da abelha, quanto combinações dessas luzes, né? A gente viu que existe uma representação, né, do código cromático nessa região. Obviamente, essa representação tem a ver com a função da região, que a gente tem visto que é uma função principalmente envolvida em navegação, né? Mas a necessidade de reconhecer, né, padrões espectrais no céu, etc., que parece envolver essa área, dá origem a fenômenos de oponência cromática, né? A gente tem que, por exemplo, nos registros de imagem de cálcio, a gente observa off-response para o azul e para o UV como fruto de fenômenos, né, de pós-inibitórios, de oponência, né. A gente tem subcompartimentos dessa região que tem majoritariamente respostas para o azul, enquanto outros majoritariamente para o ultravioleta, né. Então, são substratos, né, que nos levam então a áreas onde essa ideia de trabalhar num modelo de processamento tricromático pode ser explorada. Eu tive a grande oportunidade no ano passado de fazer um pós-doc no laboratório do professor Menzel, na Freie Universität de Berlim, e esse é a maior referência viva hoje nesse estudo da visão em abelha, né? Ele foi aluno do Lindauer, que foi aluno do Carl von Frisch, etc. Tá? Então, nessa linha lá da Alemanha, desse modelo. E ele desenvolveu uma forma de registrar, fazer um registro multiunitário, né, nessas regiões cerebrais, né, utilizando, então, microeletrodos que têm 14 micrômetros de diâmetro. A gente vai, então, poder registrar unidades, né, do sistema visual da abelha. E, como primeira abordagem, durante esse período lá, a gente resolveu fazer um estudo no tubérculo óptico, que era a minha área de interesse, utilizando, então, cores monocromáticas, né, através de LED, que ativam maximamente cada fotorreceptor da abelha e que podem se combinar através de um filtro difusor aqui em várias combinações. Tá? Então, esse estudo permitiu a gente apresentar também, né, a luz em todas as áreas do campo visual de um olho da abelha. Lembrando que esse campo visual da abelha ele é de quase 360 graus, diferentemente do nosso, né? E, através disso, a gente pôde identificar, por exemplo, neurônios de oponência como esse, que é só um exemplo, né? UV+, B-, G-, ou seja, um excitatório para UV, né? Inibitório para azul e verde. Então, um pouco similar ao que temos na oponência SLM, né? no ser humano, né? E
Bom, aqui só mostrando a excitação para o V, inibição para o azul e verde, né? E a gente está ainda trabalhando na construção dos mapas, né, dos campos receptivos dessas células. Então, a gente já vê que, por exemplo, existem áreas de oponência espacial também entre o V e verde, né? Então, acho que isso tudo, esse estudo da oponência cromática e espacial, pode nos levar a uma nova visão, né, sobre como se organizam sistemas tricromáticos. Esse aqui é um resumo desse trabalho. No fim, nessa região, né, a gente registrou 72 unidades, sendo que 41% das células nelas são do tipo oposição cromática, 18% são do tipo narrowband, que são neurônios que só respondem para uma curta faixa do espectro. Eles não são de oponência, mas eles também parecem estar envolvidos, né, na percepção de cores, porque eles estão selecionando apenas uma pequena faixa, né. E, então, a gente tem que uma grande parte da região realmente é envolvida em processamento cromático, ainda que a gente tenha os neurônios também de processamento acromáticos, né, identificados nessa área. Cabe lembrar que no sistema visual humano, né, a maioria dos estudos trabalha com estímulos acromáticos, né, a gente sabe que realmente temos uma grande maioria de áreas trabalhando com processamento acromático, mas o que eu tenho visto, né, das pessoas que trabalham nessa área é que parece existir também uma certa negligência do processamento cromático pela dificuldade de achar as regiões exatas onde ele acontece, né? Então, a gente tem que caminhar um pouco mais para essa neurofisiologia. Bom, só para fechar, no nosso grupo, a gente trabalha também com ferramentas de aprendizagem, né, em abelha. Então, a gente tem aprendizagem do tipo clássica, tanto condicionando o reflexo de extensão da probóscide quanto do ferrão, numa abordagem mais apetitiva ou aversiva. E o interesse dessas ferramentas é que nós podemos combinar a aprendizagem de cores com registros de neurônios. Isso vai também permitir algo que dificilmente a gente consegue, né, em outros modelos como os primatas, que é combinar, né, cognição e neurofisiologia para entender do ponto de vista mais cognitivo como que a percepção e a aprendizagem cromática ela se desenvolve, né. Existe um pôster da Amanda, né, que eu convido vocês também, onde ela trabalha um pouco com essa aprendizagem cromática em abelha, mas principalmente no papel das aminas biogênicas, né, a dopamina e a octopamina modulando essa aprendizagem. Então, é um exemplo desse tipo de estudo, né. E, finalmente, a gente também está interessado no que realmente na prática acontece na natureza, na percepção cromática, que ainda é o grande mistério, né, da ciência da cor, o que na prática acontece, né. E aí aqui é um exemplo de um estudo que a gente fez, né, envolvendo essa planta, a Bersonima variabilis, é uma malpighiácea do nosso cerrado, e ela tem um fenômeno que a pétala estandarte ela muda de cor, de amarelo ela passa para laranja, depois para vermelho, né, e a gente estava trabalhando com abelhas coletoras de óleo que vão polinizar essa planta, né, que vão estar aí nessa planta, e através de modelização do espaço perceptual cromático da abelha, né, então para vocês verem que o modelo hoje ele tem, assim como o ser humano, uma série de ferramentas para modelização do espaço perceptual, né, baseado nos 3 fotorreceptores, nas oponências, etc. A gente viu que o fato das abelhas evitarem as pétalas estandarte vermelho, né, que são indicando flores que já foram visitadas ou que estão velhas, né, provavelmente também se correlaciona com um menor contraste dessa pétala estandarte, um menor contraste cromático dessa pétala estandarte em relação ao fundo da planta, né, que pode ser calculado, assim como nos modelos de percepção humana, como o CIE, etc., né, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com esses espectros de reflectância cromática na natureza, né, e essa modelização. Então, eu quis só apresentar, né, esse modelo e defender ele como uma importante ferramenta aí nesse caminho em direção ao que a cor, né, realmente representa para nós. Para fechar, gente, eu queria voltar um pouco, né, nas questões mais intrigantes aí da cor, porque, como vocês viram, existem muitas lacunas, né. A primeira delas é porque temos visão de cores, porque pode parecer banal, mas essa questão, ela tem, se você colocar ela lá no Google, você vai ver que tem muitos artigos questionando isso, né? Isso porque quanto mais se modeliza matematicamente em modelos a cor, menos ela parece ter um papel que é o papel atribuído a ela, que é um reconhecimento de objetos, né?
Então, o reconhecimento de objetos ele acontece muito bem sem as cores, e o fato de termos cores ainda é um fato que não se explica simplesmente pelos modelos ou pelo que sabemos da fisiologia, né? Então, existem estudos recentes sugerindo que as cores teriam um papel essencial na formação das nossas memórias e que elas ajudariam muito mais do que no reconhecimento, mas na memória de um objeto, né, ou de uma cena. Isso é uma linha que tem sido discutida, né? E também na questão do contraste de contornos em cenas onde os contornos são pouco definidos e a cor ela permite definir esses contornos, né? Então, na velha história de que os primatas talvez adquiriram a visão tricromática para identificar frutos contra a folhagem, né? Que é uma das ideias da evolução, mas que também ainda, né, matematicamente, como eu falei, isso ainda não está claro. Tá? Então, ainda, eu acho que essa é uma questão para a gente levar para casa e refletir sobre por que temos a visão de cor, né? Uma outra questão muito curiosa é por que a oponência cromática sobre o código tricromático, né? Porque o código tricromático, por si só, ele já permitiria diferenciar as cores de uma certa maneira. E essa é uma outra questão muito interessante. Uma das coisas eu já até adiantei é que a oponência cromática, o fato de que ativar um par, né, de oponência, ele gera também uma atividade aumentada no par, na periferia do par oposto, favorece o chamado contraste cromático, né? Então, parece que essa é a principal resposta para essa oponência, a possibilidade de criar esse contraste cromático, né, e favorecer através da oponência. A outra é que, matematicamente, a oponência favorece a categorização com menos neurônios. Então, talvez na ideia de termos categorias de amarelo, de verde, de vermelho, né, a oponência ela contribui também. E aí isso também é uma questão que está aí, né, para ser debatida e questionada. Finalmente, a gente tem a psicologia que está muito interessada em o que define as preferências cromáticas, né? Em tempos de neuromarketing, neuroarquitetura, etc., a gente tem muita gente interessada em como eu faço para vender mais o meu produto e tal. Entre outras coisas, como melhorar, né, na arquitetura a harmonia de um espaço cromático, favorecer, né, a pessoa ter um sentimento bom no ambiente cromático. Isso tem muito a ver com preferência. E essa questão das preferências também é bastante questionada em termos de substratos, né? A gente tem um artigo no ano passado que é muito interessante, são autores que fizeram, através de modelos matemáticos baseados nos modelos de espaço perceptual cromático, uma correlação com preferências cromáticas medidas em muitos indivíduos, né? E eles vão ver que parece, né, que existe uma boa correlação com um modelo que é o modelo CIELAB, que apresenta duas harmônicas, né, de percepção, e que essas duas harmônicas talvez explicam dicotomias de preferência, e também existem evidências de que V4 ela tem propriedade de processamento que favoreceriam isso, né, e a forma como se conecta com outras áreas associativas também. Tá? Então, essa também é uma outra pergunta, assim, por que eu prefiro azul, você verde, né? Já é uma pergunta mais cognitiva, mas ela está também na lacuna do que a gente sabe, né? Para fechar, eu vou só falar um pouquinho sobre isso, né? Aristóteles, antes de Cristo, depois de Cristo, 350 anos, ele tem uma pergunta que é colocada para ele, que é por que é tão difícil desvendar os mistérios da cor, né? E ele vai dizer que uma das razões é porque a cor é um proper sensible. Então, o proper sensible é aquele sentido que só pode ser percebido por um único sentido, né? Então, no caso, a cor, a gente não tem como a forma a possibilidade de perceber pelo tato, né? E aí, para ele, essa era uma questão que intrigava. Tá? E aí, no artigo onde eu achei isso, o autor ele defende uma questão que ele acha que a gente está negligenciando uma coisa muito importante quando a gente procura a importância da cor e o papel da cor e etc.,
que é o fato de que as cores são muito atrativas para nós, que elas têm um valor muito grande associativo, né, e que é por isso que ela move tanta coisa na humanidade, como guerras, como o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais avançadas para a cor, as novas tecnologias de LED, etc. Então, ficam essas reflexões sobre, né, a humanidade e a cor. Queria agradecer os meus colaboradores, os meus orientandos, suporte técnico, né, nessa pesquisa que eu tenho feito, e, bom, todos os fomentos que tivemos uma época em que se acreditava na ciência nesse país, né. Eu gostaria de continuar agradecendo, né, e esperando que a gente mude um pouco, né, no nosso governo a visão que temos sobre a ciência, principalmente a minha, que é uma ciência básica, mas que, como eu mostrei, ela pode, daqui a muitos anos, né, gerar uma grande descoberta da humanidade. Okay? Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, professor Telmota. Conseguiu fazer uma palestra da ciência básica a comportamento, passando desde a Idade Antiga até o século XVII, XVIII, XIX e atualidade. Muito obrigado. Agora eu abro para 2 perguntas da plateia. E Oi. Jerome também, né? Obrigado. Você comentou lá no começo que aquela questão do daltonismo é a ausência de, não sei, vermelho, né? Isso era, na verdade, o que dizia Maxwell, né, e Ah, então foi refutado já. Isso, não, na verdade, a gente tem vários tipos de daltonismo, é um espectro de daltonismo, né? Ele pode ser, sim, a ausência total de receptores L para vermelho, como também existe o daltonismo parcial, que é por uma muito mais baixa proporção do receptor L, né? A gente tem também o daltonismo que envolve mais uma perda de M, né? E casos raríssimos de daltonismo que envolvem o S, que é o receptor para azul que temos em menor quantidade. É que a pergunta seria, no caso, aqueles óculos que a gente vê por aí que corrigem isso, certo. Ele obriga o teu organismo a fazer outros receptores trabalharem como se fosse do vermelho? Não é bem isso. Ele só funciona para quem não tem daltonismo completo. Porque justamente o que ele faz é aumentar a força do sinal dos receptores que estão em baixa quantidade. Então, se o seu daltonismo ele é porque você tem poucos receptores L em relação a SM, esse óculos permite aumentar esse sinal do L e balancear, então, a visão cromática. Quem tem o daltonismo com total ausência de L, infelizmente, ainda não beneficia desse óculos, né? Eu tenho alguns amigos, inclusive, que tentaram comprar pela internet, um deles que ficou super frustrado porque pagou caro, mas o óculos não mudou nada do daltonismo dele, né? Então, a questão do óculos é essa. Perfeito, obrigado. Nada. Claro, por favor. A doutora está sendo filmada Sim. ao vivo para o Brasil inteiro. Contribuindo para a sua excelente explicação. Obrigado. Eu queria complementar dizendo o seguinte, com relação a esses óculos para o daltonismo. Uma das coisas mais difíceis que tem, né, professor, é justamente a gente poder avaliar o nível que nós teríamos de cada um desses fotorreceptores, uma vez que é extremamente difícil, a nível de microscopia, ou a nível mesmo de imunistoquímica e tudo, a gente mapear qual seria a relação de cada um deles, proporcional. Então, o óculos também serve como uma medida indireta para que a gente coloque se esse paciente teria uma forma mais leve ou moderada de algum dos tipos, seja ele os verdes ou os vermelhos, né? E Sim. é muito interessante, sabe? Eu até vou aproveitar e vou durante a minha apresentação, e eu gostaria até de compartilhar até depois com o senhor, Por favor. o que acontece quando a pessoa vê cor pela primeira vez, ou ele vê as cores diferentes que ele nunca tinha tido essa oportunidade. Sim. É uma experiência única, né? Como Sim. você falou, é o sentido de realmente perceber, né? E a outra coisa que eu queria ainda complementando, na sua observação, o senhor acha que, além de aumentar o sinal dos que estão presentes, haveria alguma correlação entre aqueles 3 componentes da cor, que é o tom, saturação e brilho,
que poderia estar interferindo também na melhor ou menor aproveitamento dessas lentes para daltonismo que estão disponibilizadas hoje no mercado? Qual que é a sua visão disso? Olha, na clínica, meu conhecimento é muito pouco sobre esses óculos, tá? Mas eu acredito sim, porque saturação, matiz e luminosidade estão relacionados, né, do ponto de vista do código, e talvez existam maneiras de melhorar as lentes desses óculos até para trabalhar nesse aspecto também, de saturação, de luminosidade. Aí, como, eu realmente não sei te dizer, né? Mas eu até também, depois vou compartilhar com você, eu li um artigo do ano passado na PNAS, que é um novo método para mapear a proporção dos cones, né? É um artigo muito interessante. E é uma ferramenta que parece não ser tão absurdamente cara. Então, ela também, talvez, junto com o óculos, nessa ideia de inferir sobre o tipo de daltonismo, a dimensão do daltonismo, ela poderia ser uma ferramenta muito útil também, porque ela é mais fina do ponto de vista que ela realmente vai fazer ela vai medir realmente ali, né, essa proporção. Mas eu achei muito interessante ver que o óculos está sendo usado nesse contexto clínico, porque eu desconhecia, eu não sabia que no hospital, por exemplo, isso estava sendo usado como uma forma de ver se a pessoa tem um daltonismo mais ou menos severo, né? Porque antigamente a gente usava mais aqueles testes. Não. Eu estou falando independente dos testes. Uhum. Independente dos testes. Sim. Tá? Nós temos, existem vários testes na clínica, né, que a gente usa para ferir a qualidade da visão de cores. Existem muitos testes, eles são todos realizados. Nós fazemos a classificação do tipo de discromatopsia. Tá? Sabemos se ela é moderada, leve, qual que é o tipo dela. E, mesmo assim, sabendo, o que a gente tem na experiência clínica é que vale a pena testar. Tá? Claro. Vale a pena testar, e é caso a caso. Como você falou, é o próprio senso, e eu ainda iria mais longe, é o próprio ser. Como se, para o mesmo paciente, que aparentemente, pelos testes, inclusive aqueles da série, que a gente leva cores saturadas e dessaturadas, mesmo dois indivíduos que tenham a mesmo tipo de resultado no teste feito com aquelas placas pseudoisocromáticas, etc., mesmo que eles aparentemente sejam iguais no resultado dos testes, a resposta clínica aos óculos muda, Igor, de um paciente para o outro. É fascinante isso. E eu queria pedir a sugestão do senhor para mais a sugestão ou a sua experiência, que é o seguinte: nós estudamos a qualidade de desempenho de pacientes discromatas verde e vermelho. Foram 650 pacientes estudados. E todos esses pacientes, inclusive, tinham uma acuidade visual normal. Eles estavam abaixo de 40 anos, para que o fator contraste ou fatores ligados ao cristalino, que interfere na luz, inclusive ultravioleta e tudo, não alterasse o teste de visão de cores que foi feito. Nós usamos o Ishihara, que é o teste ouro, e usamos testes saturados e dessaturados. Certo. Qual foi a nossa surpresa quando nós observamos que os pacientes discromatas para o verde têm uma percepção, um desempenho nos testes de contraste melhor do que quem vê todas as cores? Como que o senhor interpretaria isso? À luz desses novos conhecimentos que tem. Olha, claro que eu não tenho a resposta, mas eu acho muito interessante, porque hoje, né, a via LM, que é essa via que passa pela camada parvocelular e que vai, então, participar da nossa percepção de verde e vermelho, ela também tem sido implicada, né, na percepção de contornos e tem sido dita, inclusive, como uma parte da percepção menos fina de contornos, né? Então, eu não sei até onde, mas provavelmente nessa via, que é uma via acromática que envolve LM, talvez a ausência, tá, de uma redundância entre LM favoreça uma acuidade maior. Assim, eu não tenho meios assim de te dar evidências disso, mas eu acho muito interessante ler sobre
o papel da via LM de oponência, né, também não apenas na percepção cromática, mas na percepção acromática através do sistema parvocelular, porque eu acho que pode estar aí a explicação dessa observação clínica, né? Dessa observação clínica, que né, assim, a ciência caminha muito também do fenômeno real para o fenômeno fisiológico. Então, eu acho isso pode ser uma evidência justamente desse papel do LM nessa questão, né? E aí, por que não, talvez, ter essa relação com a via parvocelular? É o que eu chutaria, mas eu não tenho uma evidência clara. Queria cumprimentar pela excelência da apresentação do senhor. Muito obrigado. Está sendo feito um trabalho, inclusive, nós estamos vendo aqui alguns impactos sobre a habilidade cromática, inclusive em população de estudantes de medicina. É um dos trabalhos que nós estamos... e, justamente, a grande proposta da neurovisão é fazer essa conexão, né? Vim aqui na universidade, de onde sai a semente do conhecimento e os frutos do conhecimento, certo, e a aplicação disso clínica, que tem essa utilidade, como o senhor falou, não só na ciência, mas, mais ainda, que isso nos ajude a orientar melhor, né, os pacientes que têm déficits, orientar também profissionalmente, academicamente, porque a gente sabe que, atualmente, existem mais de 100 profissões onde um distúrbio cromático leva a restrições na contratação de pessoas. Sim. Então, isso é uma preocupação, inclusive, a nível social e econômico para a sociedade. Então, essas pesquisas, como que estão sendo realizadas pelo seu laboratório, são de extrema relevância, e eu realmente espero que a gente continuar contando aí com esse preciosíssimo apoio aí, para o senhor prosseguir com as pesquisas. Com certeza. Muito obrigado, em nome de todos aqui. Obrigado. Obrigada. Só um adendo, né? A professora doutora Márcia Guimarães defendeu o doutorado dela aqui na UFMG sobre visão de cores. Estou muito feliz de ver sua palestra. Ok, então vou rápido. Duas perguntas relacionadas. Certo. A primeira você vem com aquele propósito de utilizar um organismo menos derivado, eu não diria complexo, complexo, mas menos derivados, certo, para entender um fenômeno muito complexo. Acho que você mostrou isso quando se trata de primata. Certo. Porém, quando eu tento avaliar como que esse modelo poderia transpor de maneira simples mecanismos neurais da tricromaticidade, eu reparo pelos seus registros que tem essa via magnoparvocelular que é paralela em primata até um certo ponto. Sim. Ele não mostra essa dicotomia entre um canal fase com um canal que não é fase, que tem uma sustentabilidade na resposta. Então, essa é a primeira parte. E, relacionada a isso, e relacionado ao trabalho do hospital, eu entendo que muito daquela interferência espectral ou cromática, acho que está ficando talvez aberto, do filtro, sim, ele promove efeitos também na organização da motricidade ocular e da leitura, etc., que tem um mecanismo mais implementado na via completamente paralela àquela que se descreve do processamento cromático no córtex. Aí eu queria entender ou ver se você tem uma ideia como esse efeito cromático ao nível cortical poderia impactar essa motricidade feita num outro nível. No outro nível, ou se a gente talvez não está exagerando na dicotomia. Na dicotomia. É o que eu acho. Assim, na verdade, né, é interessante você dizer isso, porque o que eu vejo nos meus registros é justamente como você disse, que é uma área
que tem processamento cromático, mas que não está totalmente dissociada do acromático, né? E em primatas também, o que tem sido identificado é que não existe só neurônios para oposição ou para narrowband em V4, nem em V1, nem em V2, nem mesmo em TO, ou seja, que existem sim vias paralelas para processamento cromático e acromático, mas elas não são 100% cromáticas ou acromáticas, né? Nesse sentido, ainda tem, igual eu estava dizendo para a professora Márcia, que a via LM de oponência, que tem sido identificada a princípio como essencial para o processamento de cores do tipo tricromático, etc., ela tem sido identificada como muito importante em várias questões acromáticas, né? Então, pode ser que a oponência LM ela participe de questões motoras, de questões, enfim, que a gente ainda não desvendou claramente, muito por essa questão de que a amostragem nossa de células ainda é muito pequena para construir um mapa fisiológico de estudo, né? Então, eu tenho certeza que as vias paralelas elas não são 100%, porque isso a literatura mostra mesmo, né? Ainda que mesmo em abelhas, essa área que eu estou, ela tem processamento cromático, mas tem áreas que são mais posteriores, envolvidas em movimento, etc., que até hoje, depois de anos de registro desses neurônios que são menos, né, do que em humanos, ninguém nunca achou um neurônio de oposição. Então, essa é uma via identificada como uma via claramente acromática. E nos primatas também tem áreas que são isso, nunca se achou nada cromático, né? Mas nas áreas cromáticas, eu sou descrente de que não exista processamento acromático em paralelo, e eu acho até que essa fusão entre luminância, matiz, saturação, que é necessária, ela tem que acontecer não só num estágio final, mas num estágio também durante a via de processamento. Então, eu acredito que V1, V4, por exemplo, esse artigo que eu mostrei, eles mostram justamente como que forma e cor estão em áreas que são segregadas até um certo ponto, mas que estão conversando, porque eu não posso, não é que eu não posso, mas não vai ser só depois de V4 que eu vou ter essa fusão de acromático com cromático, né? Eu acho que as vias são paralelas, porém conectadas em diversos níveis, né? Obrigado. Então, muito obrigado, professor Telmota. Obrigado, Agradeço pela muito sua obrigado. enriquecedora palestra. Obrigado.